Meus queridos irmãos, e vocês que se encontram em seus lares, ouvintes da palavra de Deus, neste momento é o momento de nós abrirmos nossos corações e meditar no amor e na misericórdia que Deus tem tido e tem conosco. Deus é tão maravilhoso que nos concedeu sua vida, nós não temos merecimento nenhum, mas Deus tem nos concedido a sua graça e a misericórdia. Como diz Jeremias em Lamentações, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos o quê? Consumidos. Quantas pessoas que saíram de seus lares para o trabalho, para os seus afazeres e não tiveram oportunidade de chegar. Quantas pessoas que se encontram nesse momento tristes, abatidas pela enfermidade ou perdeu um ente querido. E tudo isso, nós podemos dizer que nós somos privilegiados. Nós nos encontramos aqui, embora a pandemia tenha impedido de algumas pessoas a chegarem aqui, nós estamos aqui com saúde para exaltar e glorificar o nome de Deus. Quantas pessoas que nesse momento gostariam de estar na igreja, louvando a Deus, buscando a Deus, mas devido ao impedimento dele ter esse recurso que Deus tem colocado diante dele, ele não pode ir à igreja, porque se encontra fechada. Quantas pessoas que gostariam de estar aqui e não podem estar porque estão enfermas. Mas nós, pela graça de Deus, nos encontramos aqui nesse momento, porque Deus nos concedeu essa oportunidade. Quantas pessoas que nesse momento se encontram caído na sarjeta e não têm o privilégio e a oportunidade de louvar a Deus, mas Deus nos concedeu essa oportunidade. Quantas pessoas que nesse momento se encontram atrás das grades por algum delito que cometeu, ou até mesmo inocentemente se encontra ali preso, não tem oportunidade de estar aqui para louvar a Deus, mas Deus tem nos concedido essa oportunidade. A nossa vida, meus irmãos, ela é muito preciosa. Muitas vezes nós, quando abrimos a palavra de Deus, no início de Gênesis, quando se fala de grandes homens que viveram muitos e muitos anos, como Matusalém e outros, Enoque, que foi levado para o céu, e até mesmo Adão, nós admiramos a idade desses homens. Muitos perguntam a si mesmos, por que eles viviam tanto tempo e nós vivemos pouco tempo? É porque aqueles homens ainda tinham o efeito da árvore da vida. Aquele efeito que, por Adão participar do fruto da árvore da vida, os seus antecedentes, as primeiras pessoas que viveram antes de nós, eles tinham um antídoto ainda da árvore da vida. Por isso que eles viveram muitos e muitos anos. Mas eu pergunto para vocês, o que será de nós amanhã? Será que nós temos certeza que nós estaremos aqui amanhã? Será que nós podemos dar a certeza que amanhã estaremos vivos? Nenhum de nós sabemos. Um certo dia, meus irmãos, eu quero ler com vocês no livro de Lucas, capítulo 12, o verso 16 até o 20. Quando certa vez
Jesus, ele se encontrava ali entre a multidão e um jovem apareceu diante dele e fez um pedido a Jesus, para que seu irmão repartisse com ele a herança. E Jesus pronunciou algumas palavras e no verso 16 ele contou uma parábola. E essa parábola nós devemos refletir a respeito das palavras que Jesus naquele momento ele pronunciou. E com certeza aquelas palavras de Jesus, quando Jesus contou essa parábola como as demais, Jesus, ele falava tão profundamente. E Jesus procurava ferir aqueles corações. E diz aqui a palavra de Deus, e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Jesus começou agora a falar essa parábola, trazendo para aqueles seus ouvintes que, falando de um certo homem, aquele homem era um homem muito rico. E aquele ano foi um ano de fartura. O que ele plantou, ele colheu com abundância. Mas aquele homem que Jesus traz nessa parábola era um homem que ele não pensava em Deus. Ele achava que tudo que ele tinha, as bênçãos que ele tinha, provinha dele mesmo. A qual o texto nos diz aqui, que aquele homem, ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Olha só, que farei? O que ele faria então agora, para que tudo que ele colheu, devido àquele grande plantio que ele fez, aquelas bênçãos que ele recebeu, o que ele faria agora? Ele arrazoava consigo mesmo, conversava consigo mesmo, diz aqui a palavra de Deus. Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. É isso que eu vou fazer. Eu agora vou então construir um grande celeiro e vou guardar tudo nesse celeiro. Tudo que eu recolher, todas as novidades e os meus bens. E direi à minha alma, olha só, o que esse homem naquele momento disse: eu direi à minha alma, como se ele fosse dono da sua vida. Eu direi à minha vida: eu direi à minha vida. Diz aqui a palavra de Deus, quando aquele homem pronunciou com ousadia, não lembrando-se de Deus, que havia abençoado ele, devido à fartura que ele tinha, que nada provinha das suas mãos, tudo que ele tinha vinha de Deus até a própria vida. Mas ele, o que ele fez? Ele então agora diz assim, pronunciou essas palavras: alma, tens em depósito muitos bens. Você tem tudo porque você conseguiu. Você trabalhou. Você buscou a conseguir tudo que você tem. Você levantou de manhã. Todo sucesso provém de você. Tudo que você conseguiu provém das suas mãos. É o que ele dizia para ele.
E diz aqui: a minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Come, bebe e o que mesmo? E folga. Você tem direito, você é dono de tudo que você conquistou. Tudo que você conquistou provém das suas mãos. Aquele homem não estava lembrando de Deus. Aquele homem estava olhando muito além daquele dia, para vários dias. Ele não pensava em Deus. Ele não agradecia a Deus pela chuva, pelo sol. Ele não agradecia a Deus pelas bênçãos. Que se não fosse Deus, nada produzia. Se não fosse Deus, ele jamais teria em abundância aquilo que ele tem. Mas Deus colocou nas suas mãos como mordomo. Ele era o quê? O mordomo de Deus. Mas ele se exaltava, a sua arrogância subiu até o céu. A qual diz aqui: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Essa noite o quê? Te pedirei a tua alma, a tua vida. Meus queridos, a vida que nós temos não pertence a nós. Deus nos concedeu a vida. Muitas vezes nós fazemos planos, esquecendo, como diz Tiago, tudo se Deus quiser, sem perguntar, sem dizer essas palavras. Nós esquecemos de Deus. Nós fazemos planos como se a vida fosse nossa. Como este homem, meus queridos irmãos, constantemente Deus fala aos corações: essa noite, louco, essa noite te pedirei a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Aquele homem só pensava em adquirir bens na terra. Ele não pensava no amanhã. Ele pensava só em prosperar. Ele pensava só em enriquecer. Mas ele esquecia de fazer a parte principal, o preparo. Ele não fazia o preparo. Deus era em último lugar. A salvação era o último lugar. Ele só preocupava com os bens materiais. Uma certa vez conta-se uma história de um certo homem muito rico. Aquele homem era dono de grandes empresas. Não só tinha no seu país, como muitos outros países, e ele sempre viajava. E muitas vezes ele não tinha tempo para a família. E aquele homem, um dia ele adoeceu. E ele caiu de cama. Ficou enfermo. E sua filha olhou para ele, ele tinha uma filha, que muitas vezes ele não teve a oportunidade de ficar com sua filha. A esposa teve essa filha, e ele passou a maior parte da sua vida trabalhando, até que a sua filha chegou numa certa idade e ele adoeceu. Ele estava lá, deitado no seu leito, e a filha dele diz assim para ele: papai, aonde o senhor vai? O senhor tem aonde ficar quando o senhor partir? Aquele homem
naquele momento, encheu os olhos de água. A lágrima agora estava repleta em seus olhos, porque ele não tinha preparado. Ele pensou somente em enriquecer, ter mais empresas, e ali então construir a sua vida. E naquele momento ele adoeceu, estava prestes a morrer, e sua filha perguntou: papai, aonde o senhor vai? O senhor tem onde ficar? O senhor tem preparado? O senhor está pronto para fazer essa viagem, papai? O senhor tem onde ficar? Ele não tinha. Ele não fez. Ele não fez uma reserva. Porque ele só pensava na sua vida. Ele só pensava que o amanhã, deixar tudo para amanhã. Hoje eu sou um homem bem-sucedido, eu tenho empresas, mas, portanto, meus queridos irmãos, tudo aqui é passageiro. Tudo é passageiro. Vocês já imaginaram quanto que o tempo passa rápido? Quanto que o tempo, cada dia, está passando de uma velocidade tão tamanha que muitas vezes nós acordamos num dia e quando nós damos conta, aquele dia já se passou e a semana já está findando e outra semana já está começando. Muitas pessoas falam: interessante, o dia está passando tão rápido. É verdade. Nós muitas vezes admiramos a idade desses homens que viveram sobre a face da terra, mas o que aconteceu? Morreram. É verdade que muitos viveram mais de 900 anos, mas passou. Estão no pó da terra. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Salmos 90, o verso 10, o salmista Davi, ele nos fala sobre a vida, a idade do homem. No Salmo 90 e o verso 10, diz aqui: os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Passa tão rápido, meus irmãos. Às vezes nós achamos que uma pessoa que viveu 100 anos, viveu muito tempo. Não viveu não, meus irmãos. Alguns anos atrás, éramos recém-nascidos, jovens. Hoje eu fico admirando alguns jovens, postando algumas redes sociais, orgulhosos pela sua aparência, pela sua beleza, fazendo selfie, ali, mostrando, mas aquilo tudo é passageiro. Assim como eles eram, os seus pais foram, os seus avós foram, mas chegou a fase que tudo aquilo acaba, tudo aquilo se acaba. A pessoa começa agora a vir os traços da velhice. Tudo é passageiro nessa vida, meus irmãos, tudo é passageiro. Até mesmo Salomão, quando viu tudo, mesmo a sua sabedoria, lendo vários livros, tendo bastante conhecimento, tendo grande conhecimento da natureza, trazendo vários conselhos, o que Salomão disse no fim da sua vida? Tudo é o quê? Vaidade, 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 diz o pregador. Tudo é vaidade. Tudo passa na vida, meus irmãos. E aonde está Deus? E aonde está Deus na nossa vida? Quando somos jovens, queremos gozar a vida.
Mas a nossa vida é passageira, não sabemos o que sucederá amanhã. Pois é o que diz a palavra de Deus. Tudo é passageiro. E as pessoas enganadas, iludidas com o mundo, jovens iludidos com o mundo, com os prazeres da carne, satisfação, tudo é passageiro. Nada se aproveita nesse mundo. Mesmo Salomão, na sua sabedoria, disse: tudo é vaidade. Quando ele viu, conheceu que tudo é vaidade na sua velhice, ele disse: jovens, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham maus dias, e tu dizes o quê? Não tenho nele contentamento. Meus queridos, uma certa vez, um jovem estava indo à igreja, e de repente, um senhor de idade chegou diante dele: jovem, aonde você está indo com essa Bíblia nas mãos? Eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. Aquele senhor parou diante dele: meu jovem, para que você vai na igreja? Você está jovem, vai gozar de sua vida. Quando você chegar na minha idade, vai para a igreja. A igreja é para mim, não para você, porque eu já estou no fim da minha vida. E ele começou a meditar e disse: você sabe que o senhor está certo? E ele então agora foi gozar a vida. Quando chegou a uma certa idade, aquele jovem, não mais jovem, mas já estava de idade avançada, ele pegou a Bíblia, colocou debaixo dos braços e foi para a igreja. E de repente um jovem parou diante dele. Olha a astúcia de Satanás. Meu senhor, aonde o senhor vai? Eu vou para a igreja. Já vivi o que eu tinha que viver, agora eu quero morrer ao lado do Senhor. Mas antes de eu morrer, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu vou para a igreja. Aquele jovem parou diante dele: meu senhor, para que o senhor vai na igreja? A igreja é para mim, que sou forte, com todo vigor, tem toda a saúde. O senhor já está cansado, o senhor já está velho, para que o senhor vai na igreja? O que o senhor poderá fazer com essa idade toda que o senhor está tendo com ela? O senhor não vai aproveitar nada, o senhor não vai fazer nada para Deus. E ele pensou: você sabe que você está certo? O que aconteceu? Morreu e não aceitou a Jesus, e não serviu a Deus. É isso que Satanás faz. Satanás trabalha de um modo que muitas vezes as pessoas iludidas, enganadas, não abrem os seus olhos para o tempo em que estamos vivendo. Portanto, diz a palavra de Deus, nesses salmos: os dias da nossa vida chegam aos 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira, enfado, pois cedo se corta e vamos voando. É isso. Essa é a realidade. Tiago, no capítulo 4, o verso 14, Tiago diz a nós: contudo vós não tendes o poder de saber. Veja o que diz Tiago, na Bíblia King James: o que acontecerá no dia de amanhã? Você não sabe o que sucederá com você no dia de amanhã. Você não sabe, eu não sei. Todos que estão assistindo online não sabem o que sucederá amanhã. Enquanto você faz planos, você deixa Deus fora dos seus planos. Você não sabe o que sucederá com você amanhã. Você não sabe. Nem você sabe o que vai suceder com você após alguns segundos. Você não sabe. Eu não sei. Porque nós somos mortais, não somos imortais. Imortal é Deus, Ele é eterno e nós não. Nós somos apenas o que? Um trapo de imundícia, a nossa justiça. Nós não somos nada. A nossa vida provém de Deus. É Ele que dá, é Ele que tira.
Nós viemos nu e voltaremos nu. Nós viemos sem nada e vou voltar sem nada. Para que tanta ganância? Por que tantos planos? Por que queremos tanto satisfazer os desejos da nossa carne? Essa miséria. A carne é a pior miséria, o pecado que habita em nós. Muitas vezes nos engana a nossa natureza. A lei do pecado está sobre nós, porque nós nascemos no pecado. Como diz o salmista Davi, nasci em pecado, porque em pecado o quê? Me concebeu a minha mãe. Nós não sabemos o que vai ser de nós amanhã. Não sabemos o que vai ser de nós. Por isso que nós temos que viver um dia após vez. Um dia de cada vez. E esse dia que nós vivemos, um dia de cada vez, nós temos que viver como se amanhã nós não estivéssemos vivos, porque nós não sabemos o que vai ser de nós amanhã. A nossa vida, nós temos que viver com Deus, uma experiência com Deus dia após dia. Amém? Diz aqui a palavra de Deus, sois simplesmente, diz ainda Tiago, capítulo 4, verso 14, sois simplesmente como a neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. A neblina, você vê ela em uma certa hora. Aqui no sul, quando chega mais ou menos, e algumas horas, são algumas partes também de São Paulo, quando chega já uma parte do dia, você não vê ela mais. Assim é a nossa vida. É a nossa vida é passageira. O que nós vamos levar nessa vida aqui? Não vamos levar nada. O que nós temos que gozar aqui. Mas com Deus, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Diz aqui ainda a palavra de Deus. No livro de Jó, capítulo 8, verso 9. Jó disse, Jó, capítulo 8 e o verso 9. Vamos ler aqui nessa Bíblia aqui. Quando o patriarca Jó, no capítulo 8 e o verso 9, Jó ainda expressou, porque nós somos de ontem e nada sabemos. Nós somos de ontem e nada sabemos. Irmãos, nós vivemos iludidos. Amanhã eu vou fazer isso. Meus irmãos, o amanhã, meus queridos, nunca existe o amanhã. Nunca vai existir o amanhã. Quando chegamos ao amanhã, chega naquele dia que nós falamos que é amanhã, no outro dia já é amanhã de novo, o amanhã corre de nós. Por isso, irmãos, devemos nos preparar para a volta de Jesus. Devemos largar aquilo que nos impede a servir a Deus. Precisamos chegar a Deus, porque quando nós chegamos a Deus, o que acontece? O inimigo não tem poder sobre vocês, sobre mim, sobre todos aqueles que estão ouvindo essa pregação online. Chegai-vos a Deus, e Ele o quê? Chegará a vós. Resistir o inimigo e ele fugirá de vós. É o que diz a palavra de Deus. Nós temos como resistir? Se entregando a Deus. A nossa vida é tão passageira. A nossa vida, ela é tão passageira. Quantas pessoas desceram à sepultura? O que diz o texto de Hebreus que nós abrimos para a nossa leitura? O que diz o texto de Hebreus? Quando a palavra de Deus nos fala sobre a nossa vida, o homem está ordenado a morrer quanto? Quantas vezes o homem está ordenado a morrer? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes? Uma vez. E depois disso vem o quê? O juízo. O juízo. O homem está ordenado a morrer uma vez só. Quebra a teoria humana, as explicações, ou a explicação que existe no mundo.
O homem, ele vive uma vez e morre uma vez. Se ele tiver boa procedência, o que acontece? Se ele passar o juízo, ali está, diante daquele grande Deus, a qual Daniel descreveu em Daniel 7. Abriram-se os livros, cada um de nós daremos conta das nossas ações. E Satanás está enganando o mundo, enganando os jovens, enganando os velhos, enganando o ser humano, com falsa ilusão. A alma, o que tens, goza. Não é assim? Nós gozamos as coisas do mundo. Cada um engana com a riqueza que tem. E a maior riqueza é a vida. E nós enganamos. Achamos que ela provém de nós. Mas ela provém de Deus. Estamos furtando aquilo que é de Deus. É uma prerrogativa de quem? A vida? De Deus. Ele é o doador da vida. Portanto, aqui, meus irmãos, no livro de Jó, capítulo 4, e o verso 1 e 2. O homem, 14, 1 e 2, perdão. O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Podemos olhar para a flor. Um dia ela abre, ela está linda, maravilhosa. No outro dia ela começa a murchar. E no outro dia, as pétalas caem. Em pouco tempo ela desaparece. Assim é a nossa vida. É uma lição para nós. É uma lição, a natureza nos dá uma lição. Aí eu pergunto, o que nós temos feito com a nossa vida? O que nós temos feito? Qual o preparo que nós temos? Será que realmente eu estou preparado para aquilo que é de vir? Que a Bíblia nos disse, o homem está ordenado a morrer uma vez só, depois vem o quê? O juízo. Será que eu estou, então, apto para passar diante do juízo? Eu vejo muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas, elas dizem, olha, eu vou me salvar, eu vou ver Jesus, quando eu salvar, eu estiver lá, eu quero falar com Jesus. Mas e aí, e a vida? Como é que está a sua vida? Será que você fez por onde alcançar a salvação? Será que você está fazendo por onde alcançar a salvação? Será que você tem sido uma boa pessoa? Será que você não é uma pessoa que odeia? Ou será que você é uma pessoa que tem realmente fez jus do merecimento que você está falando que você vai alcançar? Somos hipócritas, irmãos. Muitas vezes nós somos hipócritas. Queremos entrar no céu da maneira que estamos. Não fazemos uma mudança, não fazemos um preparo na nossa vida. A nossa vida provém de Deus, meus irmãos. A nossa vida provém de Deus. E o que nós fazemos? Nós queremos usurpar aquilo que não pertence a nós, mas é um dom de Deus, que Deus nos concedeu uma oportunidade para nos rever a nossa vida, fazer uma entrega completa em nossos corações. Diz aqui a palavra de Deus, ainda no Salmo 103, o verso 15 e 16, o salmista disse, ainda na Bíblia King James, o homem nascido da mulher, ou seja, quanto ao homem, os seus dias são como a erva, falando a mesma coisa de Jó. Como a flor no campo, assim floresce, passando por ela o vento logo se vai. E o seu lugar não será mais conhecido. Ele deixa de existir, e ele não será mais o que mesmo? Conhecido, ninguém mais vai conhecer ele. Porque outros nascem, outros que virão após ele,
não vai o conhecer, ele vai ser um estranho. Quando alguém falar dele, ninguém vai ter lembrança dele. Mas se ele for uma pessoa boa, uma pessoa de boas obras, alguém vai lembrar dele. Alguém vai colocar ele como coloca uma placa nas ruas. Sempre alguém vai ter ele na minha lembrança. Como teve os grandes homens, como Abraão. Nós não conhecemos Abraão, mas nós ouvimos falar de Abraão porque alguém escreveu de Abraão. Paulo, esses homens fizeram jus pelo nome, e foi Deus que inspirou, Deus que preservou o seu nome na galeria dos heróis da fé. Mas por quê? Porque eles mereceram. Agora e nós? Será que nós merecemos? Logo, logo, nós passaremos e ninguém conhecerá nós. Porque nada nós fizemos para Deus. O que nós temos feito para Deus? Quais nossas boas obras? O que nós temos feito? Alguns é lembrado pela arquitetura, por construir alguma obra. Alguns são lembrados porque foi famoso em algum esporte, mas isso nada vale. Isso nada vale, tudo é passageiro. E aí? O que será dele amanhã? Será que ele fez uma entrega? Será que ele entregou seu coração a Deus? Tudo é passageiro, meus irmãos. O Salmo 39, o verso 5. Por que eu estou trazendo esses textos? Porque a Bíblia, ela fala de si mesmo. Os homens santos, cada um, eles trazem então agora, fortalece aquilo que o Espírito Santo usou aquele outro para escrever. Diz aqui a palavra de Deus: eis que fizestes os meus dias da largura de palmos. Curto, né? Olha só, Deus fez. Tão passageira a nossa vida, meus irmãos. Nossos dias são passageiros. Se nós estamos vivendo alguns dias, 70, 80 anos, isso não é nada diante do que os grandes homens viveram. Mas o tempo que nós vivemos, nós temos que fazer jus daquilo que Deus tem colocado diante de nós. Uma coroa, a coroa da vida eterna. A promessa de uma vida eterna, de uma imortalidade que Ele prometeu. Aqui diz assim: eis que fizeste meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. E muitas vezes nós ainda, eu estou vivendo tempo, olha, eu já tenho 70 anos, eu tenho 80, isso não é nada, isso não é nada, não é nada. O que você tem feito durante 70, 80 anos, 50 anos, 60 anos? O que tu tem feito? Eu fui um homem muito bom na sociedade, eu fui um bom construtor, eu era um grande policial, o outro pode dizer. O que adianta isso para Deus? Será que você realmente foi um homem de Deus? Você entregou sua vida a Deus? Tudo na vida é passageiro. Tudo na vida, nada ficará para sempre. Entregue o teu coração a Jesus. Ele quer fazer morada, Ele quer te dar a vida eterna. Nós estamos aqui, apenas este mundo é um teatro, e nós somos os personagens principais. É nós que vamos então agora dar cabo da nossa vida, ou nós seremos bem lembrados, ou viveremos eternamente, ou nós seremos esquecidos e veremos poucos dias. E não gozaremos a eternidade.
Toda a história que nós contamos, tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida, será como se nunca tivéssemos existido, por nós não termos feito a vontade de Deus. Tudo na vida é passageiro. Tudo é ilusão. O mundo é uma ilusão. Você goza, o mundo goza, mas vive pouco tempo. Você não sabe do amanhã. Quantas pessoas, como eu disse, saíram das suas casas e foram trabalhar, não quiseram entregar seus corações a Deus e morreram. Quantas pessoas perderam a vida através de um tiro, uma bala perdida? Outro deu um infarto. Quantas pessoas arrotam orgulho, supremacia e não vale nada? Quer dominar os outros, mas não vale nada, é apenas um lixo, um nada. Nós somos isso que nós valemos. O que nós valemos hoje. Eu estava um certo dia no cemitério e meu pai tinha falecido nesse dia. Eu já estou concluindo. E quando ali eles abriram a sepultura, lá estava o osso do meu avô e o osso da minha tia. Sabe o que eles fizeram? Recolheu o osso da minha tia e colocou dentro de um saco de lixo. Deixou no cantinho. O do meu avô já estava dentro de um saco de lixo. Esse é o nosso fim. E aí? Esse é o nosso fim. Esse será o seu fim? Será o meu fim? Nós não vamos valer nada. Vamos apenas ser colocados num saco de lixo. Mas com Deus não. Na manhã da ressurreição, se formos fiéis a Deus, Ele nos dará a vida eterna. Amém? Devemos escolher estar do lado de Deus. O irmão Igor quer dizer alguma coisa, irmão Igor? Que Deus nos dê sua graça, que Deus nos dê sua paz. Vamos todos nós vamos meditar nas letras desse hino. O hino 188. A nós a porta franca está. A porta ainda da graça está aberta para cada um de nós. Entregamos a nossa vida a Deus. Arrependemos dos nossos pecados. Abandonamos tudo que é mal. O nosso orgulho. Se nós somos pessoas que odiamos, arrependemos. Pedimos perdão a Deus e reconciliamos uns com os outros. Porque nós não sabemos o que sucederá conosco amanhã. Que Deus nos dê sua graça e que Deus nos dê sua paz e que o Espírito Santo venha nos perturbar, venha fazer um trabalho no nosso coração. A cada um que aqui se encontra e aqueles que estão assistindo online, que Deus possa perturbar o espírito de cada um, para que venha se arrepender da sua vida antes que seja tarde demais. Jesus está voltando. O tempo está mostrando para nós. Os homens estão de mal